Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Gustavo. Seja sempre muito bem-vindo. Para todos, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada. Bom, Gustavo, são vários dados importantes hoje, né, para a gente conversar aqui. Tivemos IPCA, CPI, enfim, várias outras questões. Vamos começar aqui pelo nosso cenário interno. Queria entender um pouquinho a sua visão. A gente teve um IPCA aí, veio acima até inclusive do consenso. O primeiro positivo depois de 3 em queda, né, rompendo ali aqueles 3 meses de queda na deflação, né, na verdade uma queda na inflação, tendo ali sendo apontado 3 meses de deflação. A gente vem com o primeiro IPCA agora subindo. Queria entender um pouquinho da sua leitura em relação a esses dados, principalmente levando em consideração aí o núcleo também do nosso IPCA e o que a gente, né, pode entender sobre esse resultado. Acredito que o IPCA ele trouxe algumas mensagens não tão positivas. O fato de você ter uma difusão maior, ou seja, uma quantidade de itens subindo ao mesmo tempo, de forma junta, um pouquinho acima do esperado pelo mercado. A parte de serviços foi maior. Acho que é sempre relevante tocar nesse ponto, porque agora, no final de ano, você pode estar no seu barbeiro, no seu salão de beleza, e provavelmente você vai ver que em janeiro ou dezembro mesmo, vai ter um reajuste de preços. A inflação de serviços, ela acontece sempre nessa época do ano. A gente já esperava, e provavelmente o mercado inteiro, que agora aumente um pouquinho essa inflação especial mensal. E, infelizmente, a gente tem esse desafio, que é uma característica muito da nossa informalidade, do Brasil. Mesmo que a gente tivesse tido um ano de deflação inteiro, provavelmente os preços de corte de cabelo continuariam subindo. Então, realmente são itens de professor particular, isso sempre sobe nesse final de ano. Dito isso, o que tem pela frente ainda é muito incerto. A gente ainda não tem uma sinalização do governo eleito se as medidas que tiraram os preços, a pressão nos preços de combustíveis, elas vão continuar no ano que vem ou não, em que magnitude vão continuar. A gente teve meses de deflação muito puxados por esses itens. Também para frente, a gente não sabe o quanto o impacto fiscal vai penalizar outros ativos como nossa moeda. A gente viu uma desvalorização grande depois que algumas medidas de tirar gastos do teto começaram a ser repercutidas, então isso também pode alimentar a inflação no ano que vem, ou seja, o próprio Banco Central, para o mercado, tem muita incerteza do que vem adiante no IPCA. O que eu consigo dizer para vocês é que, naturalmente, nesse final de ano é mais alto por fatores brasileiros, não governo que está no poder ou não. Gustavo, a gente está acompanhando aí essa transição de governo, essa chamada PEC de transição, né, estimulando gastos. Até agora não mostrou ali uma contrapartida. Resultado é que os juros longos ali não vão fechar tão cedo, né? Bolsa, embora barata, né? Você acredita que vai ter um espaço limitado ali, dependendo do fluxo de curto prazo vindo do exterior? Ainda, né, juntando aí os resultados de lá fora, né, dos Estados Unidos, como é que você enxerga, né, todos esses gastos que estão sendo previstos, estão sendo computados, e se você acredita que vai ter um espaço ali limitado dependendo do fluxo do curto prazo no exterior? Já existia expectativa que o teto de gasto ele não ia ficar com Bolsonaro ou Lula. A dúvida era o quanto ia ser pedido para gastar fora do teto de gastos. Falava-se tanto em valores menores, 100 bilhões, ou valores próximos a 200 bilhões. Tudo isso varia bastante como o mercado vai receber. E, obviamente, quanto mais descontrole você colocar para os próximos anos, pior a situação. O Lula agora ele recebe um país que tem uma dívida bem mais alta do que ele recebeu lá em 2002, 2003, quando beirava os 65%, 60%, 70%. Agora, a gente tem mais de 80% de dívida, e a trajetória, mesmo em cenários otimistas, ela é de continuar crescendo para os próximos anos. Ou seja, não dá para você ficar prometendo muitos programas que você vai decorrer em gastos maiores se você não colocar também contrapartidas, ou seja, cortar a pele. A gente vai ter que discutir alguns vesperos, de fato. A gente vai ter que discutir uma reforma administrativa, a gente vai ter que discutir um sistema AS, vários subsídios, várias isenções tributárias excessivas, zonas francas, tudo isso vai ter que ser colocado na mesa também mais para frente. Senão, a gente já vai ver uma reação muito adversa do mercado e não vai ter tanto espaço para manobra. É claro que se você tivesse um ministro da Economia já definido, talvez seria mais fácil de fazer esse tipo de discussão. Por enquanto, como é uma equipe de transição que precisa correr contra o relógio para continuar pagando o auxílio em R$ 600,
isso acaba dificultando um pouco a absorção do mercado. A gente tem visto aí vários resultados, acompanhado os resultados de várias companhias. Hoje tivemos Banco do Brasil, ontem Bradesco também. A queda das ações do Bradesco, né, foi muito além até de um resultado trimestral ruim. A inadimplência voltou ali para níveis até pré-pandemia, no momento onde o PIB do Brasil está sob efeitos de estímulos, né? Claro que o governo eleito já sabe disso. Você vê um sinal amarelo importante sobre o mercado? Eu entendo que a CNC, outros indicadores já estavam mostrando realmente uma inadimplência alta, um endividamento alto do brasileiro. Isso foi tema de campanha, o Ciro e o Lula debateram em alguns encontros essa necessidade de se propor algo para tentar diminuir o endividamento. Acho que isso é bem ruim pensando no longo prazo para as empresas que são estatais, né? Os bancos públicos provavelmente vão ser o foco para tentar sanar esse problema de curto prazo. Acho que o Bradesco, os outros bancos privados, assim como as financeiras de varejistas, estão mostrando uma inadimplência um pouco mais alta. Isso já surgiu no trimestre passado e provavelmente é um reflexo dessa situação que a gente está vendo várias camadas da população com contas em atraso. E dificilmente isso vai ser resolvido em um simples programa, assim, vai ser um processo um pouquinho desgastante para frente. A gente tem uma taxa de juros bem mais elevada, ou seja, um serviço da dívida que pesa no bolso do brasileiro, e uma inflação que agora sim está desacelerando, mas que nos últimos meses correu bastante a renda das pessoas. Chegou no final do mês, tinha que pagar as contas, mas o resto das despesas, com alimentos que seja, não está valendo para comprar tanto quanto anteriormente. Tirando uma dúvida aqui com você, inclusive vi um post do nosso querido Rafi, né, Rafael Figueiredo, que está sempre aqui com a gente também. O Rafi colocou ali um ponto, achei importante ontem, falando da questão do waiver, né, colocando em risco aí a credibilidade fiscal, isso de acordo com a Moody's. Eu queria entender um pouco da sua visão também, como que você olha para as consequências, né, dessa questão muito importante, dessas reformas, inclusive o próprio governo, né, essa PEC agora, né, a PEC da transição, mas também a questão do próprio imposto de renda, que deve ficar para o ano que vem essa discussão, mas a gente sabe que isso deve acontecer. Há aí, né, foi uma promessa de campanha, deve acontecer para ser cumprida, só que a gente sabe que isso vai deixar ali um valor aí, um buraco na arrecadação por parte do governo também. Como que você avalia, principalmente essa questão do waiver, colocando em risco essa credibilidade fiscal nossa? Primeiro, eu acho que o governo ele tem que traçar uma narrativa bem construtiva assim, para os próximos anos. Quero gastar, mas vou me comprometer a cortar em outras pontas. Quero gastar, mas vou trazer investimentos de fora, vou ser um país totalmente pró-ambiente, isso é suficiente, entendo que vai trazer uma arrecadação extra. Mas, de novo, acho que hoje o Lula recebe um governo bem diferente do que ele recebeu em 2002 do FHC. Acho que por todo o contexto dos últimos anos, acho que desde o final do governo Dilma, a gente traz a Dilma, de 2010 em diante, ela começa uma série de déficits fiscais que até hoje não se resolveu completamente. E o nível de endividamento subiu bastante por conta da pandemia também, algo que o Lula não enfrentou em 2002. Então não dá para fazer o mesmo governo que ele fez lá atrás. Ele vai ter que fazer um governo mais amarrado, mesmo em termos de proposta, em termos de medidas. A gente tem visto a dificuldade que tem sido aprovar tirar algum tipo de benefício, algum tipo de regalia que um ou outro setor tem na economia brasileira. Isso vai ter que ser enfrentado mais cedo ou mais tarde. A gente torce para que seja mais cedo, para que não tenha que chegar à beira do precipício, como em outros momentos, como a gente viu, por exemplo, na parte monetária, quando a inflação chegou na hiperinflação, aí sim a gente tomou uma decisão de gente grande. A gente espera que o fiscal não aconteça o mesmo, mas pedir waivers, colocar todos os gastos sociais fora do teto, de mais um waiver de 200 bilhões para gastar com infraestrutura, tudo isso vai ser difícil de ser digerido muito facilmente pelo mercado, porque realmente a gente viu nos últimos anos a dificuldade que é honrar os compromissos fiscais. Para ficar respeitando o teto, a gente teve que cortar em vários orçamentos de outras pastas. Não dá para simplesmente decidir que agora tudo vai ser gasto e que porque decidimos que sim. Não, porque vai faltar dinheiro para algum outro item. Uhum. Gustavo, tá olhando aqui, tem outras questões também importantes, eu quero falar de China ainda com você, mas para a gente falar um pouco mais agora também sobre o CPI, né? O CPI que acabou de ser divulgado há
meia hora aí a gente trouxe a informação, veio um número até bem ali melhor do que o próprio mercado estava projetando, né? O mercado esperava 8% no ano, 7,7% agora com essa subida do mês de outubro. Eu queria entender um pouquinho da sua visão também em relação sobre este CPI, qual a leitura que você tira? Será que isso vai já ser suficiente para o Fed ser até um pouco, né, mais dovish, assim, vamos dizer, na próxima reunião? Como que você vê, na verdade, esses números? Porque a gente também teve os dados de pedido de seguro-desemprego, né? Queria entender um pouquinho da sua visão em relação a esses indicadores hoje. Perfeito. Até a próxima reunião do dia 14 de dezembro, ainda tem uma série de indicadores, tem mais um payroll, isso provavelmente vai estar na mesa. Eu entendo que o CPI de hoje joga a favor de diminuir o ritmo para 0,50. Se você olhar as expectativas do mercado, elas estavam praticamente 50-50 ontem, hoje pela manhãzinha. Depois do CPI foi para 80% a expectativa do mercado de uma alta de só 0,50, abandonando o ritmo de 0,75. É claro que se você olhar friamente, o CPI, se você tirar todos os itens de alimentos e energia, caiu o núcleo de 6,6 para 6,3. Bom, claro que sim, mas esse era o ritmo que estava em agosto. Então, na verdade, ele acelerou em setembro e voltou em agosto. Não é que está uma maravilha, não é que, se você pensar de julho para cá, ficou estável. A parte de inflação difícil de se combater, né? Inflação que a gente estava conversando do IPCA, essa é aquela resistência dura que realmente você não tem que lidar com um choque de alimentos, um choque de energia, que isso vai se dissipando com o tempo, as condições climáticas vão mudando. Não, essa é a inflação que realmente você precisa enfraquecer a economia, incentivar as pessoas a investirem e não consumir. Isso tudo para o Banco Central é mais desafiador. Se você olhar a parte de moradia, de setembro para outubro, ela cresceu de 0,7 para 0,8. E moradia é nada mais, nada menos que 30% da inflação americana. Então, não é que só teve notícias boas, é claro que a gente celebra que desacelerou, porque a gente vê quanto isso pressiona o Banco Central americano para subir juros e outros bancos centrais do mundo também, mas entendo que vai ser suficiente, provavelmente, para que o Banco Central já diminua esse ritmo. Acho que lá atrás, quando a gente estava vendo esses dados muito altos e o mercado esperava 3,20, 3,5 de juros, realmente fazia todo sentido os ativos sofrerem até eles se readequarem à nova realidade de hoje, que é uma expectativa de juros em 4,5 esse ano e 5,25 no ano que vem. Agora, o mercado pode até errar, mas provavelmente já está bem mais perto nessa precificação de 5,25, pode errar para um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais, mas não parece estar tão distante assim. Então, acho que os ativos devem sofrer menos. Gustavo, vou trazer ele aqui para a nossa tela, querido Alexandre Cabral, chegando aqui também na nossa programação. Muito bom dia para você, Cabral. Boa tarde, né? Porque você chegou com quase uma hora de atraso. Hoje eu vou chamar a atenção cheguei no ar. Com 34 minutos de atraso. 24 minutos de atraso. Pouquíssima coisa seu atraso hoje. 24. Mas tudo bem. Tá aí, o chefe tá na área que é menos de 1 metro de onde eu tô. Então, você viu só, né? Tudo bem, chefe? Quer um suco? Uma água, alguma coisa? Cabral é assim, a gente combina com ele às 10 e ele chega às 11, viu, Gustavo? Mas tudo bem, eu faço questão de expor ele hoje ao vivo aqui, para da próxima vez, quem sabe ele chegar só com 15 de atraso. Mas bom dia, Cabral, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com vocês três? Tudo ótimo, melhor agora, né, com a sua presença aqui chegando. Alexandre Cabral tem perguntas aí para o Gustavo, depois eu vou fazer algumas para você, viu, Cabral? Mas tá bom, fechou. Meu amigo, olhando o CPI por dentro, parte do aumento do CPI foi lazer. E lazer foi o item que mais contratou gente no mês de outubro nos Estados Unidos. 210 mil pessoas VADP. Será que essa inflação de serviços não vai dar trégua tão cedo lá fora como aqui dentro? Perfeito. Eu entendo que o mercado de trabalho americano, ele está bem difícil de fazer uma previsão sobre qual vai ser a dinâmica adiante. Existem só hipóteses do porquê ele está sendo tão resistente assim para frente. Existe a hipótese de que as medidas do Trump de diminuir a imigração estão fazendo esse excesso de vagas sobrarem, então a gente ainda continua, caiu um pouquinho de 2, mas quase 2 vagas para cada desempregado. Existe toda a questão da pandemia, ter tirado pessoas à força de trabalho. Existe também uma geração baby boomer que era uma quantidade de filhos por casal acima da média anterior e posterior, que agora ela está se aposentando e a reposição ela não está sendo suficiente. Então tudo isso desafia bastante a enxergar o que vem pela frente no mercado de trabalho. Lá no payroll, o que eu notei também é que
parte de desempregados para menos escolarizados, ela cresceu. Ela passou de 5,6 para 6,3. Então, pode ser que já seja um primeiro indício de que está se equilibrando. Mas, de qualquer forma, a taxa de desemprego ainda está bem baixa. Eu ainda entendo que o mercado de trabalho não vai dar sinais para o Banco Central desacelerar o ritmo de juros, não. Ele vai continuar renovando essa pressão, que continue subindo, porque a situação ainda não parece tão mais fraca, mais desaquecida. Só um detalhe sobre aí o teu mercado de trabalho, uma coisa curiosa que está acontecendo nos Estados Unidos, até o Fábio, que vai depois de você participar aqui com a gente, é que como o metro quadrado das grandes cidades subiram demais, explosão imobiliária aí dos últimos anos, as pessoas com renda menor tiveram que se afastar dos grandes centros. Então quem recebe menos, está sobrando vaga. Então, se você for no centro de Miami, no centro de Nova York, alguns locais, o menor salário está sobrando. Então, está tendo desempregado para essas pessoas, porque elas têm dificuldade de chegar no trabalho. Elas estão tendo que morar muito longe do trabalho, porque a renda do salário não consegue morar perto, porque o metro quadrado está muito caro. Então, é uma coisa doida que está acontecendo nos Estados Unidos. A menor renda está se afastando e não tem condições de se deslocar. Então, provavelmente, esse número deve subir mais. Eu entendo que vai ser um desafio. O que eu acho que é relevante sempre olhar no payroll é a pressão de salários, né? Então, porque se você tem um salário hoje que cresceu 4,7 no payroll, você ainda está acima daquele número chamado número mágico, onde está em torno de 3, 3,5, no qual os economistas americanos entendem que seria suficiente para não pressionar tanto a inflação. Ele até desacelerou, estava em 5,2, caiu para esses 4,7 no payroll agora de outubro. Mas ainda vai ter que ir mais. Fechou. Posso ir, Cabral? Já estão falando ainda dos Estados Unidos, né? A gente está acompanhando as eleições meio de mandato, né? Que ainda não tem um resultado cravado, porém as projeções indicam republicanos ali perto da vitória na Câmara dos Deputados, mas ainda tá bem dividido ali, tá bem acirrada a disputa no Senado, né? A gente viu ali no início da semana os mercados, principalmente nos Estados Unidos, bem apreensivos em relação a essas eleições. Como é que você enxerga o resultado dessas relações com o que pode ser afetado no mercado? Acho que boa parte da agenda do Biden ele aprovou nos últimos anos do que ele realmente tinha de grandes medidas em termos de gastos novos. Se ele perder a maioria nas duas casas, ele vira mais ou menos que o Obama ficou no final do seu segundo mandato. Então, você tem bem menos poder de fogo internamente, você foca mais no externo. E a gente sabe que hoje o externo para os Estados Unidos não é que está fácil. Realmente, além da questão na Ucrânia, você tem toda a ascensão da China e o desafio de conviver com a China num cenário global, no qual a China se torna cada vez mais relevante. Então, os Estados Unidos ele ainda tem um domínio financeiro global, ele ainda é, se não me engano, mais 60%, 62% das reservas globais, enquanto a China não chega nem a 5%, mas a China já começa a virar uma potência tecnológica, a maior parte dos registros de patente, quase 50% são na China hoje em dia. Então, esse desafio internacional, ele deve focar as atenções do Biden nos próximos anos. Maravilha. Gustavo, quero agradecer sua presença. Obrigada por estar aqui com a gente toda semana, é sempre muito importante. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço aqui. Um bom resto de semana para todos aqui. Obrigada, Valeu, até mais. Tchau, tchau.